A mudança só acontece no mundo quando estamos preparados para transformar a nós mesmos. Boa tarde, bem-vindos ao segundo dia do Una Talks 2020, a cada ato, um novo mundo. Eu sou a Cissa Baini e vou conduzir o evento hoje de novo contigo. Este evento é uma iniciativa da Idealiza e do Parque Una, Pelotas. Para quem não é da cidade, não conhece bem o parque, eu vou te apresentar um pouquinho. O Parque Una é um bairro planejado, aberto, criado para as pessoas, inspirados nos conceitos do novo urbanismo. Mas o que significa? Significa que aqui, sim, eu estou aqui na Casa Una, no Parque Una, nesse que é o centro catalisador cultural do Parque Una. Aqui os espaços foram criados, pensados nas pessoas, para que as pessoas se sintam bem em estar aqui. Respeitando conceitos como escala humana, fachada ativa e olhos na rua. Aqui os carros estão em segundo plano, as ruas são estreitas, no mesmo nível das calçadas, coibindo os veículos de imprimirem altas velocidades. A quadra esportiva, a grama para sentar, anfiteatro, food truck, eventos, academia ao ar livre. Mas o mais importante de tudo é que aqui tem gente. E toda essa gente, tantos que nem moram aqui, é o que dão sentido. Tem pessoas que vêm passar as tardes aqui, os finais de semana, como eu. Simplesmente porque as pessoas gostam de estar aqui no Parque Una. Mas por que esse papo sobre urbanismo e cidade hoje, nesse evento? Não teve isso ontem. Realmente não teve. É porque hoje a gente vai dar continuidade, teremos mais 2 atos, e o quarto ato fala do eu com o meio. O terceiro ato é eu com as coisas, e o quarto ato, eu com o meio. E um dos palestrantes do quarto ato é o Maurício Duarte Pereira, arquiteto do escritório Gell Architects de Copenhagen. Hoje teremos uma palestra internacional. Jan Gell é o maior nome do urbanismo mundial e arauto do novo urbanismo. É a fonte mais inspiradora do Parque Una. E ter a presença do brasileiro Maurício entre nós, aqui no Una Talks 2020, é uma alegria. Quando a Idealiza começou a pensar o Parque Una, ela não buscava algo convencional. Ela queria e precisava dar um passo além. Sua contribuição na construção de uma sociedade melhor. É sabido que o lugar onde vivemos influencia o nosso humor, influencia nosso comportamento, a maneira como nos relacionamos, como vivemos e como nos transformamos. E foi tudo isso que levou a Idealiza a construir o Parque Una aqui em Pelotas. Mude, que o mundo muda. Mude, que o mundo muda. E o Una Talks surgiu disso. Surgiu para levar pensamentos edificantes e sustentáveis para as pessoas, para o mundo. Estamos na 3ª edição, dessa vez online, uma edição especial que nos oportunizou a trazer, por ser online, 8 palestrantes, 4 pessoas ontem, 4 pessoas hoje. Esse distanciamento social, a gente tem chamado aqui de proximidade digital. São pessoas inspiradoras, que já estão vivendo a mudança que a gente quer para o mundo. Vão nos inspirar a dar o nosso pequeno ato. Vocês vão conhecer eles já já. Este é o segundo dia do evento, como eu disse antes. Ontem tivemos o ato 1 e o 2. O ato 1, eu e os outros. O ato 2, eu e meu eu maior. Falamos sobre coragem, falamos sobre transformação social, falamos sobre rema, sobre mudança, sobre medo, sobre parar de mentir, sobre curar de si. Foi lindo. Se tu quiseres assistir, tá no YouTube da Idealiza. Ou no site unatalks.com.br. E hoje teremos mais 2 atos. O ato 3, que é o eu com as coisas. Fala dessa representação material das conquistas. E nos ajuda a pensar sobre de um jeito mais sustentável com essa relação com as coisas. Um jeito mais respeitoso, mais equilibrado. E o ato 4, eu e o meio, que convida a refletir sobre as pessoas que fazem a cidade ou as cidades que fazem as pessoas. Pode acessar o site unatalks.com.br para conhecer os palestrantes de hoje. Cada fala vai ser curtinha, 15, 18 minutos.
E depois das salas, às 19 horas, a gente vai ter um bate-papo na plataforma Zoom. Tu vai poder escolher qual das duas salas tu queres participar, se é a do ato 3 ou se é a do ato 4. E conversar um pouco, escutar e co-criar e transformar esse mundo junto. Junto dessas salas de bate-papo, teremos pessoas da nossa cidade, daqui de Pelotas, agentes locais que se relacionam aos temas dos palestrantes para contribuir nessa discussão e crescermos juntos. Se tu estás em casa, a gente recomenda que tu assista de uma televisão, confortavelmente, projeta a tua tela. Se tem mais Smart TV, assiste pelo YouTube. Então, vamos para o evento? Eu vou convidar o incrível, de novo, Alan Dias Castro. Oi, Cissa, tudo bem? Vai usar sua poesia para conduzir o evento hoje de novo. Eu já te apresentei ontem, Alan, mas quem não assistiu, vou te apresentar de novo. O Alan é poeta, cujos projetos vão de letras de músicas a programas de TV. Teve o primeiro livro publicado em 2014, O Zé Ninguém. Tem parcerias musicais com grandes nomes, como Roberto Menescal, e já declamou suas poesias junto do Oswaldo Montenegro e do Marco Suzano. E hoje eu sei que ele está em Porto Alegre. Daqui a pouco ele vem para Pelotas, estou sabendo, já recebeu o convite. Bem-vindo, Alan. Unatalks 2020, ato 3. Muito obrigado, Cissa, pelo convite mais uma vez. E só parabenizar por ontem, foi muito bonito, fiquei muito feliz de fazer parte e um prazer estar aqui de novo. Então, eu estou em Porto Alegre, que ainda chamo, eu moro no Rio há 10 anos, mas ainda chamo de a minha casa, ainda voltar para casa. E agora eu fui encarregado, então, de falar, apresentar o tema Eu e as Coisas. Isso sempre me remete muito, trazendo para a minha vida, assim, coisas, me remete muito ao acúmulo, né? Aquela eterna busca por mais espaço para acumular ainda mais coisas das quais a gente não precisa mais, sabe? Tem sempre essa eterna insatisfação, assim. E na busca por acúmulo, eu percebo que não é nem só para a gente, é quase como se a gente se preocupasse em dar satisfação para os outros, mostrando cada vez mais que tem mais e mais. Então a gente se preocupa em dar satisfação, esquece da nossa, como você falou, esquece das pessoas, esquece, na verdade, de quem a gente é. A gente acaba trocando o ser pelo ter, né? Pelo menos no meu ponto de vista é esse, assim, o acúmulo acaba focando no ter, esquecendo da nossa essência, da identidade, que eu resumo como o ser, né? E nessa insatisfação eterna, eu sempre digo que é preciso reparar que a gente nunca é bom o bastante para quem está sempre insatisfeito, né? E nessa busca por agradar, como disse, quem está sempre insatisfeito, a gente tenta se adaptar e acaba perdendo o quê? A nossa identidade, como disse, a nossa personalidade. E nessa busca por essa forma, a gente acaba não percebendo que é o que está nos deixando cada vez mais doentes, mais afastados do ser humano, como você disse, essa preocupação com as pessoas. E eu sempre digo que nem todo talento cabe no diploma, então não adianta buscar a identidade só na carteira, né? Nem todo mundo é igual, eu sempre digo pelo contrário, há quem busque seu sonho a qualquer preço, há quem se venda por salário. E quando me perguntam, mas quem está certo, quem está errado? Olha, não sei quem está certo, quem está errado, mas na minha opinião, quem está errado é só quem estiver fazendo o que não quer, porque disseram que era o certo. E aí você pode perceber que algumas pessoas não se encaixam, como eu disse, nessa busca só por ter, nessa receita do que é sucesso, do que é dar satisfação para alguém, né? Então, pode perceber que é isso, no meu ponto de vista, que está nos afastando cada vez mais do ser, como eu disse, ou nos tornando cada vez mais doentes, enfim, porque a preocupação a preocupação é competir, essa competição, por incrível que pareça, não é nem mais ganhar. Ela é focada, ela é calcada no medo de perder. Então, esse paralelo assim, entre não é só ganhar, mas a gente vive ancorado no medo de perder, e essa competição acaba no momento que você percebe a tranquilidade de que ninguém tira o que você é. Então, voltando para o ser, né? As pessoas estão tão preocupadas em perder que acabam esquecendo de quem elas são, e isso que gera essa grande competição. E quando a gente está focado no ser, não tem essa preocupação, repito, porque ninguém tira o que você é. Então, antes de passar para o nosso próximo palestrante, o primeiro de hoje, eu quero trazer para vocês um poema chamado O Professor Analfabeto, que busca trazer justamente essa essência, essa verdade, essa sabedoria, além de uma cartilha que tem que ser seguida, né? Então, vamos assim comigo nesse poema chamado O Professor Analfabeto.
As pessoas que confundem o que elas são com o que têm, quando perdem seu cargo, se despedem de quem? De quem nunca foram na realidade. Porque não existe hierarquia que diminua a nossa personalidade quando a gente se dá conta que atrás do crachá é que está a nossa identidade. E aí, sempre que eu vejo alguém numa posição mais elevada, se sentindo superior, eu lembro de um senhor analfabeto, como eu disse, que era chamado de professor. Ele era muito respeitado, mesmo sem ter instrução, mas por ser dotado de sabedoria. A diferença, ele dizia, é que sabedoria ninguém tira. E esse monte de informação hoje vai ter validade, amanhã expira. E ele sempre repetia, eu respeito o seu título, mas me identifico com o seu nome. Eu respeito o seu sobrenome, mas é só uma identificação. Por isso eu respeito tanto alguns amigos que a gente se identifica a ponto de se chamar de irmão. E foi com esse professor analfabeto que eu aprendi que respeito não é competição. Você continua ganhando, se respeitar o outro, mesmo fora do ambiente de trabalho ou fora do horário, porque valorizar alguém não significa perguntar o salário. E aí ser quem a gente é diferente de ser o que a gente quer ter. Por isso que eu sempre digo, não deixe que a sua posição chegue primeiro que você. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês, nessa identificação a ponto que a gente consegue se chamar de irmão, sempre relembrando que ninguém tira o que você é. Muito obrigado. Eu nem sei se eu consigo fazer algum comentário edificante depois de te ouvir falar, Alan. Muito obrigada. Obrigada por mais uma vez inspirar e plantar essa sementinha da transformação, da mudança dentro de mim. Obrigada. Até logo. Obrigado. Até mais. Vamos, então, ao nosso próximo convidado, o primeiro palestrante do Ato 3, que vai falar sobre essa relação, como o Alan disse, eu e as coisas. Ele acredita que a evolução das pessoas, acredita na evolução das pessoas convivendo em comunidades saudáveis e resilientes, transformam as organizações e a sociedade. Ele acredita em transformação social nas organizações, um tema que particularmente mexe muito comigo. Transformação social, trazer consciência e espiritualidade para as organizações. E ele vem praticando isso tudo em posições de liderança ao longo dos últimos 25 anos em empresas como Método Engenharia e GP Investimentos, onde foi presidente da Hop Hari, DBM LHH, Natura e Fleury. Com vocês, o presidente do Instituto Integral Brasil, Marcelo Cardoso. Oi, Marcelo. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Obrigado pela apresentação generosa. Bem-vindo. Para falar de coisas, eu queria começar com tem um seriado chamado Years and Years, que vale a pena, é um seriado da HBO, e tem a Bethany, que é filha tem uma família principal, e ela está na mesa de jantar com os pais, e ela está contando para os pais que ela é trans. E os pais, obviamente, modernos, falam, não tem problema, filha, a gente entende, tal, dá um abraço nela, fala, não, mas eu não sou, você não entendeu, eu não sou transexual, eu sou transhumana, eu quero ser transhumana. E é impressionante que nesse ponto da história a gente esteja falando em transhumano quando a gente sequer experimentou ser humano. E acho que é um pouco dessa relação com as coisas que eu queria trazer para a nossa reflexão, porque hoje existe esse descompasso entre a tecnologia que produz coisas e a consciência que se manifesta em valores por meio da cultura que lida com essas coisas, e é um pouco disso que eu queria tratar nessa fala. Consciência, e esse é um tema que eu sou apaixonado, e é por isso que eu trabalho nos últimos 20 anos de trazer espiritualidade e consciência para as organizações, ela só se manifesta se tiver cultura. E cultura são os nossos comportamentos lidando com os artefatos. Então, e ao longo da história, os artefatos e as coisas, o ser humano, existem pouquíssimos outros animais que de alguma forma usam as suas habilidades para produzir artefatos, né? Alguns primatas fazem isso, agora tem alguns pássaros, parece que produzem, que também fazem alguns
artefatos para viver, mas o ser humano, com a capacidade de pensar e de cognição, vem produzindo artefatos ao longo da história. Então, a tecnologia e as coisas ao longo da história dos últimos milhares de anos, desde que a gente é Homo sapiens, vem sendo uma extensão do nosso corpo. E a gente vem usando a tecnologia a serviço da nossa experiência humana. E é sempre o uso da tecnologia, ela vem antes da cultura e dos valores do uso da tecnologia. Tem um fator acontecendo nesse momento que a gente começou a produzir, além de artefatos físicos, né, ferramentas, prédios, condomínios, a gente começou a produzir artefatos digitais. E esse, para mim, é um dos principais desafios que a gente tem, porque, por enquanto, a gente está digitalizando e essa fala do Alain, agora há pouco, falando da dimensão do ser e do ter, a gente está digitalizando o ser. Né? Por isso que a gente está buscando, por exemplo, ser transhumano ao invés de ser humano. Né? Então, o transhumano é essa ideia da gente fazer um upload do nosso cérebro na nuvem. Então, é você se transformar de um ser humano com toda a nossa complexidade em ponto de dados na nuvem. E tem muita gente estudando isso e muita gente interessada nisso. Ao mesmo tempo que a gente está vivendo os dilemas que a gente está vivendo como sociedade, como os dilemas civilizatórios que colocam em risco. Então, acho que o principal ponto aqui desse primeiro momento da fala é que o fato da gente estar digitalizando e acelerando exponencialmente essa lógica dos últimos 300 anos, que é meritocrática, de competição, de símbolos de status, de um modelo de demanda e oferta infinita, com recursos infinitos, que produz consumo, e agora a gente tem os artefatos, né, algoritmos, inteligência artificial, das grandes empresas que são plataformas, influenciando o nosso comportamento para que a gente consuma mais e vá reproduzindo o modelo. A gente é a primeira espécie na história do planeta que tem um comportamento que coloca em risco a extinção da própria espécie. A gente está falando em estar vivendo hiperproblemas. Os hiperproblemas são esses problemas que a gente ainda não tem capacidade cognitiva para lidar com eles, por exemplo, a pandemia, por exemplo, o aquecimento global. E enquanto a gente está vivendo esses hiperproblemas, os cérebros que estão produzindo a digitalização das coisas a partir dessa lógica com esses mesmos valores estão fazendo reflexões e raciocínios do seguinte tipo. Hoje tem os bilionários do Vale do Silício, a lógica deles é o aquecimento global e as questões de pandemia vão acontecer, então a conversa é como é que a gente muda e vai morar na Nova Zelândia ou no Alasca com essa ideia de que dá para viver 200, 300 anos, e todos eles investem muito dinheiro na amortalidade, não na imortalidade, a ideia de que você não precisa morrer de velhice, para dar tempo suficiente para a gente colonizar Marte. E aí, sim, mudar e colonizar Marte. Ou seja, quase... É bastante impactante e racional, quase, e impressionante pensar que a gente tem seres humanos com poder de transformação com esse tipo de agenda, enquanto a gente vive a situação que a gente tá vivendo. Então, qual que é o desafio? Né? Qual que é o desafio de consciência que a gente está vivendo nesse momento, nesse ponto da humanidade? É a ideia de uma inovação ancestral. Como é que a gente vai buscar
na nossa história e nos valores que nos trouxeram até aqui, elementos essenciais, então, desde os nossos caçadores-coletores até o ethos indígena de algum lugar e até o que a gente vem vivendo, essa capacidade e o potencial de ser humano, com essa promessa de ser humano completamente. E o principal ponto, e aí eu queria concluir ou ir para soluções em 3 dimensões, né? Na dimensão individual, na dimensão das relações e na dimensão da energia, que aí é onde a gente entra na relação com dinheiro e prosperidade. Nessa dimensão individual, o principal ponto é encontrar significado, dar para a vida significado. E esse significado vindo tem um texto que eu gosto muito, que é a ideia de como é que a gente faz a transição da alma animal para a alma humana. E quando a gente fala alma animal, a gente não está falando da alma animal dos animais, porque existem animais que têm comportamentos muito mais saudáveis do que os nossos, mas essa alma animal a grande maioria das pessoas que funciona se comportando de forma egocêntrica, pensando na sua sobrevivência, nas suas dimensões mais instintivas. E que o movimento de dar significado é um movimento que passa pelo coração. Ele é um movimento simples e poderoso, que é quando eu consigo transbordar as minhas necessidades e começar a olhar para o outro. E começar efetivamente a ver um outro na minha frente. E o movimento todo de propósito e significado é quando a gente consegue morrer para o nosso script que foi criado na nossa relação com os nossos pais e cuidadores, e apesar da dor de não ter sido amado e visto do jeito que a gente gostaria, a gente começa a oferecer para o mundo o que a gente mais quer receber. Isso é um dos movimentos mais importantes, porque por mais paradoxal que seja, quando eu paro de projetar no mundo as minhas necessidades e paro de exigir de pessoas, relacionamentos e trabalho que essas coisas e pessoas preencham os meus buracos, e aí a gente está falando da nossa relação com as coisas, basicamente, apesar de sustentar a dor de não ter sido visto amado do jeito que eu gostaria, eu começo a oferecer para o mundo o que eu mais quero receber. Transformar em propósito, transformar em significado e serviço. E esse movimento te faz ter uma outra relação com as coisas, que é quando você começa a se estruturar para o que você precisa e não para o que você quer. Porque, em tese, o que você acha que você quer está contaminado pelas suas carências e lacunas emocionais de necessidades não atendidas da sua infância. Tem um autor que é o Almaz, que eu gosto muito, que fala dessa história dos nossos vazios. Ele tem um texto que começa: quando você quer um sorvete, na realidade, o que você realmente quer? E ele vai dissecando o que você realmente quer em 2 páginas, até chegar à conclusão que, no fundo, a gente quer o peito cheio e macio de volta da nossa mãe. E o movimento corajoso de enfrentar o processo de individuação, de transformação existencial, é dar de cara com esse vazio, com o peito murcho. E, de alguma forma, transcender essa dor e colocar ela a serviço. Esse é um movimento individual. E é um movimento individual que nos coloca vulnerável, com coragem de ser vulnerável para viver em comunidade. Hoje a Xi, que é a empresa que a gente está empreendendo, a gente tem essa vontade, essa intenção, esse sonho da Xi ser um ecossistema de transformação, de múltiplas relações, com base em relação de comunidade, com base em comunidades de pessoas que se predispõem a, de forma vulnerável, viver relação. E aqui tem uma outra inovação ancestral, que é voltar, de alguma forma, a beleza
dos nossos antepassados que viviam em comunidade, viviam em relação, trazendo inovação, com nômades digitais, com a capacidade de estar em qualquer lugar e ao mesmo tempo conectado. E na minha visão, essas comunidades, elas são um grande amortecedor para a superficialidade que a gente vive nas redes sociais e da polarização. E essas comunidades, elas vivem em troca. A gente teve uma experiência espetacular agora na pandemia. Hoje a gente tem um programa que forma pessoas. A gente está começando a 6ª turma e a gente já está perto de 200 pessoas. E quando começou a pandemia, a gente começou a se apoiar, começou a se reunir diariamente, numa meditação diária que começou com 50 pessoas, em 4 dias tinham 500 pessoas. E aí a gente se perguntou, e se a gente aumentar as trocas? Se não for só mais uma troca de afeto, e a gente criou uma plataforma onde as pessoas hoje estão trocando produtos, estão trocando serviços, tem empréstimo para quem tem necessidade financeira, e quem tem excesso financeiro contribui com essa plataforma. A gente criou uma moeda social, e a gente está cada vez mais criando esses fluxos, e esses fluxos de troca que regulam afeto, força, recursos e dinheiro. E para terminar, falar dessa relação com o dinheiro. O que energiza as coisas é o dinheiro. O dinheiro começou com essa relação de troca, né, quando a gente trocava coisas. Essas coisas passaram a ser complexas e o dinheiro entrou como esse símbolo. Eu gosto de dizer que o dinheiro, a energia do dinheiro, vibra com a mesma intensidade, na mesma dimensão que a energia da sexualidade. Do mesmo jeito que a sexualidade é essa energia que, tendo um homem ou uma mulher, forma a vida, ou tendo um masculino e feminino forma a vida, o dinheiro é essa energia que, tendo coisas, forma a prosperidade. E aí, obviamente, todos nós temos múltiplas relações com o dinheiro, e uma das coisas é pela crença, pela estrutura de cultura. A maioria de nós que está em processo de transcender consciência, de evoluir espiritualmente, tende a negar a energia do dinheiro. E como a energia é tudo que existe, manifesta a matéria, quando a gente nega a energia do dinheiro, ou lida mal com a energia do dinheiro e com a energia de abundância e de prosperidade, essa energia fica disponível. E ela é usada pelas pessoas que não têm problema nenhum com dinheiro, pelas pessoas que, de alguma forma, produzem mais dinheiro para produzir mais dinheiro, que são essas mesmas que estão fazendo mais coisas para as pessoas comprarem coisas que elas não precisam, e, ao mesmo tempo, digitalizando essas coisas que não são necessárias para as pessoas consumirem mais e aumentar o vazio. Então, tem um convite importante, tanto para os indivíduos que estão dando significado para a vida, e para as pessoas e para as comunidades que estão se predispondo a se transformarem, de se apropriarem da energia do dinheiro. Para essa energia não ficar a serviço da alma animal, mas colocar essa energia a serviço da alma humana, a serviço do próximo passo evolutivo, que não deverá ser transhumano, mas se a gente for bem-sucedido como espécie, o nosso próximo passo será aquele que vai nos permitir ser humano de forma ampla e completa. Sempre. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Obrigada pela tua fala, tão impactante. E estou de acordo contigo de se apropriar dessa energia do dinheiro. Nós, as pessoas que estamos aqui, se transformando na caminhada, querendo mudar o mundo. Caiu aqui o meu negócio. Obrigada pela tua fala. Obrigada. Obrigado a vocês. E se vocês quiserem continuar conversando depois com o Marcelo mais tarde, a partir das 7 horas, no site unatalks.com.br, vocês podem conversar com ele depois ali na sala do ato 3. Unatalks 2020, a cada ato, um novo mundo.
Muito bem. Estão gostando? Compartilhe usando a hashtag Unatalks. Compartilha unatalks.com.br. Participa dessa transformação. Olha para dentro. Dói um pouco, mas depois liberta. Até às 7 horas, então, as palestras do ato 3 e 4. Depois o bate-papo com os palestrantes. Às 7 horas, como eu já disse, na plataforma Zoom, vai ter um bate-papo com o Marcelo e com o próximo palestrante que eu vou chamar agora. Para finalizar, então, o ato 3, o ato que fala da minha relação com eu, com as coisas, eu quero apresentar o próximo convidado. Ele simplesmente criou a bota para curar pés diabéticos. 99% eficiente e num baixíssimo custo. Ele é fundador da BioOne Technologies e desenvolve soluções de saúde pioneiras e de baixo custo. E ele falou, eu ouvi ele falar um tempo sobre essa pesquisa, do poder da pesquisa e como colocar isso na prática. Saiu da academia, saiu da universidade. Aqui eu trago que ele estudou na engenharia bioelétrica na Hofstra, não sei se você falar esse nome, University, em Nova York. Fez pesquisas, vou falar aqui com ele. Fez pesquisas no Wellman Center for Photomedicine, uma associação entre Harvard Medical School e MIT Labs, em Boston, onde recebeu o prêmio Harvard MIT People's Choice. Foi eleito pela revista Forbes um dos 30 Under 30, foi premiado pela revista Trip, como o prêmio Trip Transformadores 2015, vou dar uma respirada, e foi convidado pelo Comitê Olímpico como condutor oficial da tocha dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Que presença, hein? Estou louca para saber um pouco mais como é que ele encara esses desafios todos. Com vocês, Caio Guimarães. Bom, boa tarde a todo mundo. Obrigado, Cissa, pela introdução. Que responsa, né? Antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou bastante nervoso, então peguem leve comigo. Eu sou muito bom para falar em palco, mas para falar assim com a câmera, inclusive olhando para minha cara como eu estou agora, isso me tira da minha zona de conforto. E a responsa maior é porque o convite não foi para falar sobre inovação, ciência, empreendedorismo, foi para falar sobre coisas muito mais importantes e profundas. E hoje eu quero usar meu tempo para falar sobre a sutil diferença entre o porquê e o como, entre o propósito e a ação, sobre o sentir e o fazer. Por que é isso? O porquê é o que é que eu sinto, o como é o que é que eu faço. E tem uma imagem muito emblemática que surgiu para mim no começo desse ano e que vem reverberando na minha cabeça. Eu acho que ilustra muito, principalmente o momento que a gente está vivendo hoje. Está aí compartilhado na tela a ponte do rio Choluteca, em Honduras. E essa ponte ela foi concebida para ser uma ponte indestrutível, porque ela fica ali em Honduras, uma região na América Central que tem muitos furacões, intempéries, terremotos, e eles quiseram construir uma ponte que aguentasse o rock, que fosse aguentar ali qualquer tipo de tempestade. E fizeram. Contrataram os melhores engenheiros e construtoras do mundo para concretizar esse projeto e fizeram uma ponte indestrutível. E aí, na década de 90, veio o furacão Mitch e devastou o lugar, destruiu todas as vias de acesso à ponte, menos a ponte, e mudou o rumo do rio. O rio não passa mais por debaixo da ponte. Depois da tempestade, o curso do rio foi mudado e a ponte não tem mais sentido de existir. A ponte indestrutível, ela não leva nada a lugar nenhum. E quantas certezas a gente constrói inabaláveis, só que a gente constrói em cima de rios que podem mudar de curso a qualquer momento.
vide o que a gente está vivendo hoje na pandemia, né? 2020 foi um furacão que mudou o rumo, não vou dizer de todos os rios, mas de quase todos os rios das nossas vidas, né? Não existe um ser que não tenha sido impactado, positivo ou negativamente, com isso tudo que aconteceu. E eu queria compartilhar um pouco da minha história. Eu sou o Caio, eu sou filho da Marisa e do Arthur, eu sou pai do Caetano, marido da Thalita, irmão do João Eduardo, e eu decidi trilhar, começar a construir as minhas pontes nas exatas. Eu cursei engenharia elétrica. Em 2013 eu tive uma oportunidade de estudar em Nova York, na Hofstra University, como a Cissa falou, e eu me especializei em engenharia bioelétrica, que é a fronteira entre engenharia e medicina, né? Ali aquela área que associa um pouco dos dois mundos. E depois disso eu tive a oportunidade de trabalhar no laboratório, que é o sonho de consumo de todo nerd, porque é a fusão da Harvard Medical School, a escola de medicina de Harvard, com o MIT. Então você junta as duas melhores instituições do mundo nas suas áreas para desenvolverem juntas tecnologias e inovações na área médica. E eu ajudei a desenvolver uma tecnologia para o exército americano de combate a infecções bacterianas, principalmente de bactérias multiresistentes, sem uso de antibiótico, né? A gente usava luz, comprimentos eletromagnéticos no espectro visível, e a minha participação foi desenvolver o método em si, né? Peguei todo aquele arcabouço científico e traduzi aquilo num método e num equipamento que entregasse aquele tratamento para o indivíduo. E eu não estava esperando que fosse ter a repercussão que teve. Ainda lá em Harvard eu ganhei o prêmio, o Harvard MIT People's Choice Award, um prêmio destinado aos PhDeuses do laboratório, onde eu ganhei sendo estudante de graduação. O mais curioso disso tudo é que o que viabilizou e me proporcionou, o que me deu base para desenvolver esses equipamentos, esse tratamento, ou seja, traduzir toda aquela bagagem científica para a prática, foram as experiências que eu tive com a minha mãe no ateliê. Minha mãe é artista plástica, hoje professora de artes, e minha infância foi no ateliê, brincando com materiais, texturas, formas, resistências, durezas, cores. E esse foi o meu grande diferencial, desenvolvendo uma pesquisa em Harvard, premiada. Então eu volto para o Brasil e trago a pesquisa comigo, monto uma equipe de pesquisa aqui. Essa pesquisa mais tarde vai virar uma empresa, a BioOne, que explora esse conhecimento científico e traduz para o mundo médico e traduz em forma de produtos. E foi curioso porque no meio dessa jornada de volta para o Brasil, eu tive uma projeção gigante, assim, ganhei muito destaque. E eu fui eleito pela Forbes, um dos 30 jovens mais promissores do Brasil, pela revista Você S.A., um dos 5 profissionais capazes de mudar o mundo. Esse ano ganhei o prêmio do MIT como um dos empreendedores mais promissores do mundo, com menos de 35 anos. E aí, com isso, vem um pouco de fama, dei entrevista nos principais programas de televisão do Brasil. Fui condutor da tocha olímpica, enfim. Eu tive um destaque, uma projeção grande, como o jovem prodígio e o jovem promessa. Uma promessa que não fui eu que fiz. Eu nunca prometi nada para ninguém. Prometeram por mim. Mas é uma delícia, é sedutor, é muito gostoso você estar nessa posição. Porque quando prometem por você e você começa a acreditar naquela promessa, a promessa vira uma profecia, que ela vai se realizar independentemente do que você faça. A partir do momento que você começa a acreditar naquilo, e aí eu me perdi. Eu me perdi completamente, eu me perdi
do meu porquê, eu me perdi do meu propósito. Eu estava conectado só com o como, com o meio, e não com o fim. E foi um período muito difícil, pessoal mesmo, porque eu tive uma crise de identidade gigante. Então, me conecto muito com o que o Alan falou, com o que o Márcio falou agora, sobre ser e ter, e querer também, né? Eu sofri muito na esfera pessoal, porque eu não via mais sentido no que eu fazia, eu não via mais sentido nas coisas que aconteciam comigo, e eu acreditei que aquilo era o objetivo, sabe? O destaque era o objetivo final do que eu fazia. E foi mais ou menos nessa época que eu tive a sorte de conhecer um grupo de pessoas incríveis. Fiz parte de um grupo de apoio a empreendedores sociais da Red Bull, um programa chamado Amapico, que também, felizmente, não existe mais. Foi quando eu conheci o Maurício, um dos nossos anfitriões aqui, quem me convidou. O Mal foi um cara essencial, assim, fundamental nesse meu processo de me reconectar comigo mesmo e com o meu propósito, de me reconectar com o meu porquê, com a minha razão. E também nessa época foi quando a gente teve os primeiros resultados do nosso ensaio clínico. E aí, Mal, pode colocar a próxima foto? Esse cara sentado aí no fundo, sentado ali, de boné, é o seu Carlos. E o seu Carlos, ele é diabético tipo 2, ele sofre de um problema chamado pé diabético, onde ele não consegue cicatrizar feridas, e ele já tinha amputado um dedo do pé por causa de uma ferida que não cicatrizou por muito tempo, e quando ele entrou para fazer o nosso tratamento, ele já tinha data para amputar o resto do pé inteiro. Já tinha data. E a gente começou a tratar ele mesmo assim. Algumas semanas depois, a gente tirou essa foto no dia que ele recebeu a notícia de que a cirurgia tinha sido cancelada, porque o pé dele estava curado, não tinha mais ferida. Aquela ferida de anos tinha fechado, não tinha mais motivo para cicatrizar. O seu Carlos chegou com um quadro de depressão, estava revoltado com a vida, com a família, estava com problema de alcoolismo. E algumas semanas depois do tratamento e da cura, ele mudou completamente. Ele virou uma pessoa mais comunicativa, mais engajada, parou de beber, começou a se relacionar melhor com a família. Tudo isso consequência de um tratamento para uma condição da diabetes. E aí eu entendi qual era o meu porquê. Na verdade, eu relembrei qual é o meu porquê. E caiu a ficha de que eu não montei uma empresa para ganhar prêmios e glória e levantar capital, ganhar muito dinheiro e abrir capital na bolsa de valores. Isso é importante, isso é legal, isso é gostoso, mas esse é o como. É o como eu vou viabilizar o meu porquê. É a ferramenta com a qual eu vou atingir o meu propósito, e é esse o meu propósito. É transformar o maior número de vidas possível, como a do seu Carlos. E a pandemia veio para desnudar a gente dessas fantasias que a gente vive, né? A gente termina se isolando muito nos nossos porquês e nos nossos meios e termina colocando eles como objetivo. Eu acho que essa pandemia veio para colocar uma manada de elefante branco na sala, mudar o curso dos rios que a gente construiu pontes muito concretas. E o principal exemplo disso, na minha opinião, é a educação. A educação está em crise há muito tempo, o sistema educacional está em crise há muitas décadas. Só que agora as coisas estão escancaradas. As crianças estão assistindo aula em casa,
Elas estão fingindo que estão aprendendo, os professores estão fingindo que estão ensinando, e os pais estão fingindo que está tudo bem e que é isso mesmo. Já em algum momento a educação perdeu o porquê de ser. A educação, o sistema educacional virou uma máquina de entrar em faculdades, entrar em universidades, e as universidades, ferramentas de entrada no mercado de trabalho. É esse mesmo o porquê de existir da educação? A gente fala no dia a dia que vai se formar ou se formou em direito, em pedagogia, em engenharia, e se você se formou ou pretende se formar, você já começou errado. Porque se você se formou, quer dizer que você entrou amorfo, sem forma, depois de um processo industrial, você ganhou uma forma, uma formação geométrica, simétrica, harmoniosa, bonita e padrão, igual a todos os seus outros colegas que se formaram junto com você. E depois de atingir esse grande objetivo de estar formado, você vai entrar no mercado de trabalho, provavelmente escolhendo a profissão dentre aquelas que estão ali, a que dá mais dinheiro. Ou fazer um concurso público de repente, porque além do dinheiro você tem estabilidade, não é mesmo? E a gente se desconectou completamente do porquê que a gente faz isso tudo. Parece uma coisa tão simples, mas ela acontece, a gente se desconecta e se perde, e a vida perde sentido quando isso acontece. Qual é o sentido de uma vida que tem por objetivo se formar ou entrar no mercado de trabalho e ter um bom salário? O Alan falou de pessoas que se vendem por um salário. É por isso que é por essa desconexão que a gente tem tantos casos de depressão hoje em dia. As pessoas não vendo sentido em mais nada, mas é claro, a gente pensa que os nossos meios são os fins. A gente se desconectou completamente dos nossos porquês. Saiu recentemente aquele documentário na Netflix, O Dilema das Redes Sociais, e tá na moda agora falar mal do Facebook e do Instagram, né? E repetir aquela frase que ficou reverberando na cabeça de todo mundo, que nós somos o produto. Gente, nós somos a rede social. Nós somos o social. A rede é só uma ferramenta. O que a rede faz é colocar uma lente de aumento nessa desconexão que a gente já tem, que já está dentro da gente, que não é uma coisa nova e o mal do século XXI. Não. A gente já está desconectado desde muito antes. Não é a educação que forma a gente. Aliás, não é o mundo que forma a gente através da educação. É a gente que forma o mundo através da educação. Esse papel está invertido e a gente esqueceu disso. A escola de Platão tinha um vestibular, mas não era um vestibular de habilidades matemáticas, lógicas e linguísticas. Não, isso não era importante para o Platão. O que era importante para ele era entender se a pessoa a receber aquele conhecimento e aquela educação tinha fibra moral e ética. Isso era o mais importante. Porque a educação, para Platão, era uma ferramenta de transformação do mundo. E a educação não pode cair em mãos erradas. E a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente está educando as nossas crianças e os nossos cidadãos do mundo. E, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta para você. Provavelmente você sabe muito bem o teu como e o teu meio. Mas qual é o teu porquê? Qual é o teu propósito? O que é que te motiva e qual é o sentido da tua existência? E o mais importante,
como é que você conecta o teu propósito, o teu porquê, com o teu como e as tuas ações no dia a dia, na tua relação com a tua família, com a sociedade e com você mesmo? Caio, eu vou te pedir para responder essa pergunta depois de dormir. Preciso dormir com ela. Obrigada. Tua fala, mesmo online, foi bem impactante e conversou muito com o que o Marcelo estava falando sobre o meio, sobre a energia do dinheiro, sobre o como. E está fazendo muito sentido para a gente, para mim, espero que para todos também. E obrigada, Caio. Eu ouvi um outro vídeo teu em que tu falaste que era filho de artista, de mãe artista e pai economista. Isso fala muito sobre a gente, né? Que bacana, que bacana. São as nossas raízes, né? Que lindo, que lindo. Nosso convite fica para a gente se desinformar um pouquinho, então, e transformar. Obrigada, Caio. Obrigado você, Cissa. Obrigado, pessoal. Una Talks 2020, a cada ato, um novo mundo. Bem-vindos de volta. Se tu queres continuar conversando com o Caio... desculpa. Esse que vocês viram agora é o Parque Una, está meio nublado hoje aqui em Pelotas, mas aqui dentro de nós está cheio de luz. Muito bem, logo depois do evento, às 19 horas, depois das 4 palestras, teremos 2 salas simultâneas, a sala 3 com o Caio e com o Marcelo. Para acessar essa sala, basta acessar o site notalks.com.br, clicar em Assista, e ali escolhe a sala que tu queres participar. Nesse bate-papo, nesse debate, também vão participar convidados locais daqui de Pelotas, agentes, pessoas que já estão atuando e refletindo sobre as questões dos nossos palestrantes. O Felipe Adamoli, General Manager da Nave.rs, Saskia De Boer, médica endocrinologista, Maria Angélica Padilha, enfermeira, Renato Silveira, gestor de RH do supermercado Guanabara, e o André Beiler, sócio da Idealiza Verticais, que esteve aqui conosco ontem, vai ser o mediador. Se tu está gostando, convida um amigo para assistir também, compartilha, usa a hashtag UnaTalks, compartilha o site, acessa lá, tem todas as informações. Vamos agora para o 4º e último ato. E para que a gente entre no clima do ato 4, o ato eu e o meio, se tu te sentir confortável, fecha os olhos. Te deixa levar pela poesia. Pelo Alain. Cissa, prazer estar aqui com vocês. Então, você rápido para a gente não perder o embalo dessas palestras, estão sensacionais. E eu quero primeiro agradecer pela participação aqui, agradecer pelo convite, dizer que foi um prazer participar desses 2 dias, trazendo um pouco do que eu acredito através da minha poesia. E agora fui encarregado de novo de introduzir o assunto eu e o meio, né? E sendo sincero, a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso no tema eu e o meio, obviamente, para mim, é o respeito, né? É a relação eu com os outros e, por consequência, respeitar o espaço de cada um. Isso passa muito pela minha cabeça, assim. O respeito aos outros e, por consequência, ao espaço, né? E tem um olhar muito necessário nesse processo, assim, que, no meu ponto de vista, é o olhar para si mesmo. Por que eu digo isso? Porque o primeiro movimento para que respeitem o seu lugar é que você mesmo ocupe o seu espaço. Isso parece simples, mas não é tão simples assim. E uma vez que você esteja em posse do seu espaço, aí sim você é livre para ampliá-lo da maneira que seu sonho convidar, né? Eu sempre falo muito de sonhos, tem essa questão de respeitar muito. Quando alguém tem um sonho, eu sempre digo, se alguém disser que tem um sonho, respeite, porque para dizer que é impossível, muitas vezes basta a realidade. Então, o sonho é muito isso, né? No meu ponto de vista, é perceber que o seu lugar talvez esteja além das limitações que os outros nos impõem, né? E o sonho tem isso, de saber o que buscar para chegar onde quiser. Não para se sentir superior a ninguém, nada disso,
Mas é pelo contrário, é o respeito ao meio que aflora pela segurança de você estar habitando o seu lugar, habitando o seu espaço, como eu disse, né? Então, agradeço pelo convite mais uma vez e quero encerrar contando uma história de uma criança que sonhava em ser astronauta, mas ouviu muitas vezes, a vida inteira, ela ouviu que ele deveria manter os pés no chão. Diziam para ela, você está sonhando muito alto, a realidade é mais pesada do que você imagina. Mas ela sabia que só quem mira a lua sabe que o sonho começa onde a gravidade termina. E quem tenta impor seus limites nos cerca com a sua própria limitação. Por isso, essa criança ria da falta de imaginação. Às vezes, como eu disse, não é preciso ocupar o espaço inteiro, basta que respeitem o seu. E hoje, quando ela olha da Terra lá de cima, quando ela olha para a Terra lá de cima, ela não se sente superior, simplesmente porque ela é do tamanho que escolheu. Lembra que eu falei aquela relação de quando você se sente ocupando o seu espaço, você mais do que nunca vai respeitar o do outro. Vem daí essa tranquilidade para entender que não dá para deixar que uma opinião qualquer nos impeça de chegar onde a gente quer. E desde que não prejudique ninguém, a sua escolha é só sua. Mas eu sempre digo que se alguém duvidar de onde chega o seu potencial, mande um cartão postal da Lua. Então, fica o convite para que a gente sonhe cada vez mais alto. Um grande abraço a todos. Alain, obrigada pela tua presença aqui no Natalks 2020. Foi muito significativo te ter aqui, encantando, transformando, plantando tua sementinha, nos ajudando a mudar. Obrigada. Obrigado, Cícera. Obrigado, Maurício. Obrigado, galera do Parque Una. Foi um prazer. Obrigada. Vamos, então, para o quarto e último ato. Vou apresentar o próximo palestrante. Sua prática principal é projetar bairros e espaços públicos, baseados nos princípios criados por Ian Gell, fundador do escritório que é referência mundial no novo urbanismo. Para isso, ele busca formas de desenvolver ferramentas digitais capazes de melhorar a eficiência e precisão no processo de planejamento. Assim, ele ajuda a construir locais feitos para as pessoas. Como o Parque Una. Já nos sentíamos conectados com Copenhague antes, mas agora, então, a conexão está um pouco mais perto. Maurício, para nós é uma alegria te ter aqui conosco. Maurício, direto da Gell Architects, Dinamarca, recebam o arquiteto Maurício Duarte Pereira. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer ter a oportunidade de contribuir para essa conversa com pessoas tão interessantes. Obrigada ao pessoal que está organizando o Una Talks e o pessoal, obviamente, que está por trás do Parque Una, que está criando esse empreendimento bem singular dentro do nosso contexto no Brasil, né? Bom, um pouco já falamos um pouco da introdução, então não preciso falar dela. Na verdade, eu sempre penso que, na verdade, quando a gente está desenhando espaço, a gente está desenhando plataformas para a vida cotidiana, né? E todas essas atividades do nosso dia a dia, elas vêm carregadas de emoções, sejam elas positivas ou negativas. Eu acho que então, vou um pouco passar por uma série de emoções em relação à cidade e como que isso se relaciona com o planejamento. E sobre esse momento agora que a gente está vivendo no mundo, né? 2020 é um ano difícil, mas cheio de grandes dicas para o nosso futuro. Enfim. Então, começa com uma pergunta para todo mundo que está assistindo, se alguém já se sentiu em controle da sua própria vida. Eu acho que, se sim, talvez você seja um dos raros exemplos, ou talvez corre o risco da sua vida estar um pouco parada demais. Não sei, em 2020 eu sinto que a gente mostra para a gente não tem nenhum controle sobre a nossa vida. E eu acredito que seja muito a mesma coisa para todo mundo. Essa sensação de controle é absolutamente ilusória, né? Por exemplo, se você for na loteria e comprar um bilhete, você vai escolher um número próprio ou você vai gerar um número aleatório
pelo computador. Se você escolher o seu número, você vai achar que você tem mais chance de ganhar. Mas, na verdade, você tem a mesma probabilidade com ambas as opções. E por que essa sensação de controle da nossa vida é tão importante? Essa sensação de autonomia, de você escolher como que usa o seu tempo, do que você faz no seu trabalho e o seu propósito de vida, como que você desfruta do seu tempo livre, caso você tenha algum tempo livre, né? E alguns estudos chegam até a afirmar que a sensação de controle é fundamental para a felicidade, potencialmente. Eu não sei para vocês, mas a minha vida é cheia de imprevisibilidade, assim como a cidade, né? Na nossa vida são poucas coisas, na verdade, que a gente controla. A gente conhece com quem a gente trabalha, ou com quem a gente vai casar, ou com os filhos. São fruto de uma sucessão de eventos que pouco temos controle, se desenrolam nos espaços que a gente habita, né? E uma questão como hoje, uma epidemia, uma sucessão de maus presidentes mostram que a gente não tem controle sobre nada. Mas, no entanto, ficar parado no trânsito, viver num lugar que se tornou violento, ou perder tudo para uma enchente, isso são coisas que a gente tem a capacidade de influenciar. Esse é o trabalho que o planejamento urbano é capaz de ajudar. Ou seja, planejar a cidade, a gente pode pensar um futuro para evitar o caos urbano e as consequências dolorosas desse caos urbano para a nossa cidade e para nossas vidas, né? Essa sensação de estar dentro de um ambiente que te acolhe, ou um ambiente que você está completamente à mercê. Isso são condições ligadas ao planejamento ou à falta de planejamento urbano, né? Então, eu acredito que a minha prática como planejador urbano, como desenhando novos bairros, desenhando novos espaços, como que eu posso tornar condições práticas do dia a dia para todas as atividades, para que você possa, que as condições práticas sejam fáceis, que sejam fluidas, para que você possa focar no que você tem que fazer ou nas coisas que te dá mais prazer. E assim, deixar a nossa capacidade de adaptabilidade para as coisas que a gente não tem controle. Então, um pouco da minha jornada, assim, que é parte desse vocabulário, né, que eu acho que nos anos 80 eu ouvia muito os adultos falarem: a rotina é muito estressante. Por causa disso, eu busquei tive sempre interesse por uma vida mais diversa, mais experiência. Estudei arquitetura, fui meio curioso, meio peixe fora d'água no Rio de Janeiro, e fui sempre viajando, buscando lugares pitorescos, observando como as pessoas usavam o espaço. E nessas viagens eu descobri qual que era o meu propósito, que era trabalhar com urbanismo. E aí, entre 2007 e 2015, eu mudei de cidades, fui para lá, fui para cá, mudei de cidade 9 vezes: Rio, Berlim, Rio, Amsterdã, São Paulo, São Francisco, São Paulo, Recife, e agora estou em Copenhague, né? Como já foi falado. E junto com o time aqui, a gente desenha espaços públicos, a gente desenha novos bairros na Europa, na América Latina, no Sudeste Asiático. E para isso a gente observa quais são os elementos que compõem a vida daquele lugar. Quais são os códigos sociais, como que as pessoas se comportam, qual é a cultura, quais são os hábitos. E cada lugar tem uma história. E essa história, ela é refletida na qualidade daquele espaço. E como que a gente pode criar algo que seja adaptado àquele contexto social, mas gerar algo eventualmente novo que possa melhorar a vida das pessoas, né? E, obviamente, essas qualidades, elas têm um grande impacto na nossa sensação de bem-estar, e induzir os comportamentos do nosso dia a dia. Ou seja, a gente
pode se sentir em controle, mas na verdade o espaço muda, assim como nós mudamos numa ação de ação e reação. Então, como falei, alguns cientistas dizem que felicidade está ligada ao controle. Eu acredito o contrário, na verdade. Eu acredito que não ter que pensar em estar no controle é o que traz a maior felicidade. E as cidades que oferecem essa capacidade de você não ter que pensar no controle, as cidades que oferecem qualidades que amplificam a sua sensação de segurança, de conforto, de conveniência, que têm espaços físicos que influenciam de maneira positiva a maneira do nosso viver. E é um pouco dentro dessa linha que o Jan Gehl, na Academia de Arquitetura, aqui em Copenhague, durante 25 anos, estudou quais são essas qualidades que fazem os espaços públicos mais agradáveis, mais atrativos para todo mundo, né? Então, ele identificou 3 grandes grupos. Que a gente se sinta seguro, saudável e relaxado. 2 é que sejamos estimulados sensorialmente através dos sons, dos cheiros, do olhar, do tato. E o 3º, a inspiração através do ambiente que nos circunda. E eu observei um 4º, que na verdade é a questão de você fazer parte de um círculo social que você se identifique e confie. E isso é a parte que a poção mágica dos escandinavos aqui, esse círculo social. Então, em retrospectiva, eu vivendo nesses espaços, eu trago um pouco vivendo e viajando, eu trago um pouco dessa bagagem para minha vida, como profissional, como cidadão, né? Tento contribuir com essa bagagem para multiplicar essas experiências. Então, percebi que os lugares que oferecem a simplicidade, uma conveniência e uma regularidade ao realizar as atividades cotidianas, e que essas atividades ocorram de maneira fluida dentro do espaço público, você acaba relaxando, você vai melhorando, e as cidades que têm uma qualidade no espaço público têm maior qualidade de vida. E por quê? É porque existe uma série de impermanências, que são as interações sociais de cada dia, né? As trocas, o negócio, as colaborações, os ires e vires, as interações espontâneas que geram colaborações, os novos encontros que inspiram criatividade, a sociabilidade que promove um senso de comunidade, de encontrar as pessoas que são diferentes de você, diminui as barreiras entre as classes e diminui o medo e diminui a polarização entre diferentes ideologias. Ou seja, lugares atraentes também atraem talentos e fazem com que as pessoas se tornem mais produtivas. Basicamente porque você relaxa. Porque o seu sistema nervoso, responsável pelo seu relaxamento e o pensamento crítico, funciona melhor. Porque, do contrário, se você vive em constante estresse, você está sempre no fight or flight mode, né? Você está sempre querendo fugir ou então lutar para que você consiga ter controle sobre a sua vida. E na cidade, com maior qualidade de vida, foi onde eu senti mais criativo, mais produtivo. E Copenhague virou a minha casa e eu me sinto dessa maneira. E por que isso é interessante? Eu acho que, na verdade, eu tento buscar um pouco, usar a minha experiência. É quase como a cada dia andando, fazendo as atividades cotidianas, eu observo como que o urbanismo influencia a nossa vida e como que eu posso trazer essa experiência para os novos projetos, né? Então, essa facilidade, como as atividades cotidianas se desenrolam com naturalidade, que faz com que você seja capaz de focar no que você está fazendo naquele momento. Que a cidade ela funciona quase como uma plataforma de sociabilização, mesmo os dinamarqueses que são fechados, em geral, eles se tornam mais sociáveis na cidade.
espaço público favorece o contato, e você sabe quanto tempo vai demorar de A a B, então você consegue organizar o seu tempo. E essa simplicidade da vida que traz com que você use menos tempo e que você não gaste tanta energia vital. Então, se você está se sentindo exausto após um dia comum, essa é possível que seja uma consequência da qualidade do espaço que você vive e que você circula no dia a dia. Obviamente, existe uma série de outros fatores. Então, nessa jornada de viagens e trabalhos e pessoas e observações, eu fui aprendendo e criando uma série de novos entendimentos e hoje eu penso que um dos elementos fundamentais para a qualidade de vidas nos bairros novos, bairros existentes, é a qualidade do ir e vir do transporte, é a variedade de atividades cotidianas, de esporte, de lazer, espaço para sociabilização, variedade dos tipos de habitação e ruas, algumas ruas vibrantes para interação e muitas ruas também calmas e tranquilas e para que você possa descansar quando você tem que descansar. Hoje, assim, digamos, trabalhando dentro desse escopo de bairros planejados, que toma quase 80% do meu tempo aqui, eu vejo muito internacionalmente a necessidade de priorizar, de revisar as prioridades dadas pelas velhas práticas do planejamento, mobilidade e empreendimento imobiliário. A gente basicamente está fazendo a mesma receita de bolo desde os anos 50, 60 e só colocando anexos, só colocando coisas para se adequar às novas necessidades, mas na verdade a gente tem que repensar o processo de planejamento como um todo. Mas eu vejo e dentro desse sentido eu acredito que novas tecnologias podem ajudar a melhorar esse processo, a tornar mais eficiente. Para quem trabalha nesse ramo, sabe que isso é um ramo de alto nível de estresse, muita gente tendo burnout, porque é muita complexidade, muitas decisões, muito capital envolvido, enfim, e prazos curtos, apesar das cidades se transformarem em câmera lenta. Então, mas dentro de um escopo mais positivo, eu vejo que há um maior entendimento de como planejar, implementar a diversidade urbana que você vê nas cidades existentes em novos empreendimentos. E vejo os empreendedores verem como a qualidade de vida, diversidade de experiência através do uso misto são benéficas para eles como um elemento diferenciador, que a escala e a densidade adequada ajuda o comércio local a existir e ajuda os espaços públicos a se tornarem atraentes com uma frequência adequada, que não é nem tão pouco, mas não é nem tão muita gente. Enfim. E interessantemente a variedade de habitação que reflita as diferentes composições de família. Hoje a gente tem uma infinidade de composições de família que há 20 anos, 30 anos atrás era completamente diferente. E obviamente não só as composições familiares, há os momentos de vida. Às vezes no momento você precisa de um apartamentinho, depois uma casa para a família, depois todo mundo sai de casa, os filhos saem de casa, crescem, você precisa de uma casa menor, mas como que você pode fazer isso dentro do mesmo bairro? E eu vejo também rapidamente a redução de estacionamento obrigatório por legislação e a diminuição de áreas públicas destinada aos carros, porque em última análise eu vejo muitos empreendedores vendo que o espaço público de qualidade não é só uma coisa legal de ter. Ele é uma coisa fundamental e, além disso, ele gera um valor agregado para o produto imobiliário. Ou seja,
mas qual que é o segredo do espaço público? O que é? Por que isso é tão fundamental? Porque parece que eu me ouço falando quase como um padre que fica repetindo a mesma coisa. Mas fiz um trabalho em Lyon, na França, na Rua da República, Rue da la République, que foi o primeiro boulevard feito nos anos 1800 pelo mesmo urbanista Haussmann, que fez os boulevards parisienses. E essa rua, logo, ela foi feita com tanto apreço aos detalhes, não só dos edifícios, mas como o espaço público e praças e etc. e tal. E essa rua logo ficou conhecida como o lugar onde você vai para aprender a ser cidadão. As pessoas vinham de todas as partes da área rural para ver, assim que a gente vira cidadão, assim que a gente se civiliza. Porque a cidade muda e nós mudamos. E ao perceber a qualidade de um local, a gente se comporta melhor. Se há uma qualidade, se há uma conveniência, conforto, segurança, se há atividades para a gente fazer, as pessoas são atraídas e inconscientemente acabam oferecendo aos demais a melhor versão deles mesmos. Ou seja, esse fator transformação do espaço, em que o espaço muda e a gente promove um espaço melhor, e eu acho que é esse círculo virtuoso que o planejamento urbano ele consegue dar uma plataforma. E dentro disso há uma questão também sobre a qualidade, falando de Lyon, uma cidade de 350 mil habitantes, do tamanho de Pelotas, Copenhague de 600 mil habitantes. Então existe um tamanho de cidade entre 300 e 1,5 milhão de habitantes, onde a infraestrutura urbana, a qualidade do espaço, o impacto ambiental, ele consegue ser gerido. Ou seja, quando o crescimento contínuo e desmesurado é o plano perfeito para o insucesso da cidade, o insucesso da vida dos cidadãos, ou pelo menos da qualidade de vida. No sentido amplo, né, para todos, porque eventualmente em algumas cidades grandes há uma qualidade de vida para poucos. Ou seja, então é importante olhar a forma urbana como ela evoluiu ao longo de milênios e não inventar uma roda quadrada. Então, para fechar, eu deixo aqui talvez algumas provocações para as pessoas que estão no meio, ou os interessados no assunto, que eu vejo o Brasil, ele tem uma grande capacidade de copiar modelos estrangeiros sem questionar, sem fazer a antropofagia, que é o fator brasileiro, né, de adequar. Então, nesse sentido, copiar os modelos do novo urbanismo, que é um modelo americano, que ele é um modelo legal, mas ele é um modelo incompleto, é um modelo rígido, que ele não compreende as dinâmicas de transformação da cidade, que ela precisa ocorrer ao longo das décadas. E que torres não são um sinônimo de densidade, mas que, em geral, torres é um denominador comum entre lugares de baixa qualidade urbana. Isso é pura observação. E que Smart City é uma coisa interessante, mas que depende de um alto investimento em infraestrutura inteligente. Essa tecnologia, como a gente sabe, tecnologia tem um rápido ciclo de inovação e também de obsolescência. Então, construir cidades baseadas em tecnologia significa que você vai estar sempre tendo que comprar de novo um novo modelo para que aquela mesma cidade continue funcionando. E mesmo que eu acredite no potencial da tecnologia em si, eu nunca vi uma Smart City bem desenhada para as pessoas. Ou seja, é importante a gente aprender com esses modelos, mas ter um senso crítico
para não virar um copiador de modelos, né? Então, nesse sentido, eu acredito muito que, ao invés de a gente buscar fazer smart cities, eu acho que a gente tinha que buscar smart citizenship, ou seja, a gente buscar produzir cidades que promovam uma cidadania inteligente, que para melhorar a cidade da vida, a gente possa combinar o capital humano aliado à tecnologia para criar espaços de qualidade da vida para as pessoas, para que a gente não tenha que ir para Marte ou se esconder debaixo da Terra, e para o ambiente natural que nos escolhe, né? Que nos acolhe, que não nos escolhe, mas nos acolhe. Enfim, e que os lugares que a gente more, que a gente construa, que a gente desenhe, inspirem a gente cotidianamente ao longo das atividades banais que a gente faz. Ou seja, não são só os momentos do Instagram que faz a nossa vida. Na verdade, são as atividades banais. E você ter a capacidade de estar inspirado ao realizar essas atividades. Isso são as cidades de qualidade para mim. E, acima de tudo, a gente deixar um comportamento tribalista, onde um se beneficie aos custos do outro. Porque a construção da cidade, ela demanda colaboração. Ela demanda ouvir os diferentes atores. Ela demanda você respeitar os diferentes especialistas e trabalhar junto para estabelecermos ciclos de confiança, para desenhar, construir, crescer e desfrutar da vida. E fazer cidades que promovam versões melhores de nós mesmos. Obrigado. Obrigada, Maurício. Estamos juntos aqui com o Unatalks 2020 com esse propósito de pensar nas cidades para transformar as pessoas, produzindo cidadania inteligente. Até anotei, gostei da tua expressão. Obrigada pela tua fala. Obrigado. Obrigada por nos ajudar a dar esse olhar para as pessoas e essa liberdade de viver as coisas banais de forma confortável. Obrigada. Inspiradoras. É isso aí. Obrigada. Unatalks 2020, a cada ato, um novo mundo. Tá gostando? Compartilha nas redes sociais, #Unatalks, marca Parque Una, participa, compartilha o link, comenta nos comentários. Depois dessa próxima palestra, às 19 horas, a gente vai ter 2 salas de bate-papo, uma com os 2 palestrantes do ato 3, outra com os 2 palestrantes do ato 4. Pode escolher uma delas e aprofundar um pouco mais essa conversa. unatalks.com.br, clica em assista e tu podes escolher a sala. Muito bem. Para encerrar o ato 4, o ato que fala do eu com o meio, e as palestras do Unatalks 2020, a gente vai se encaminhar para a última palestra, temos um artista, ou um ativista, ou um artivista, não sei se eu estou inventando esse termo, se as pessoas já te chamam assim. Ele é reconhecido internacionalmente por seu grafite, papo reto. Seja espaço público, em galerias, mundo afora, nas palestras que realiza, ou em mais de 320 carroças de catadores de materiais recicláveis, grafitadas e espalhadas pelas cidades. Sua luta é sempre a mesma: trazer visibilidade, amplificar a voz, que muitas vezes são ignoradas. É a arte como instrumento de transformação. Esse cara dispensa sobrenome, Mundano. Olá, boa noite. Obrigado aí pela introdução. Estou muito inspirado aí de todas as palestras que rolaram. Acho que muito feliz aí de poder contribuir aí nesse fechamento que continua. Depois a gente vai ter as salas de bate-papo aí. Mas é isso, bem como foi apresentado, eu sou um artivista que eu procuro usar minha arte com ativismo. Ativismo para causas aí socioambientais tão importantes, esses desafios globais e locais que a gente vive, né? E falando do nosso meio, acho que essa imagem dá para ver aqui
justamente um rio poluído, né? O rio está aí cheio de plástico, né? Essa é a nossa realidade. O nosso meio, infelizmente, está longe de ser esse espaço público que acho que o Maurício falou super bem de como é uma smart city, uma cidade inteligente. Acho que a gente ter os nossos rios poluídos, a nossa água, que é a fonte de toda essa vida, não mostra que a gente é talvez um cidadão inteligente, que esse conceito muito legal que ele trouxe. Mostra que a gente está usando muito mal os nossos recursos, né? Não é inteligente a gente consumir numa economia linear, onde a gente extrai da natureza, consome e joga fora. Porque não tem jogar fora, vai estar lá, a gente está desperdiçando esse material. Então não é uma cidadania inteligente. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, a gente não tem aí um grande serviço em relação à gestão de resíduos sólidos, reciclagem. A gente está muito longe aí de Copenhague e tantos padrões europeus. Mas eu estou aqui para falar um pouco da realidade do nosso meio, né? Por mais que a gente pode estar aqui, ter nossos privilégios, estar em um condomínio, numa casa, mas é só a gente sair no mundo afora que a gente dá de cara com uma realidade, e é uma realidade dura, né? Bom, eu como artista e ativista, eu faço grafite, né? Mais ou menos essa aí é uma imagem de eu pintando aí um grande mural aí na abertura das Olimpíadas, falando, né, com frases em 4 línguas, uma questão indígena, da gente proteger a nossa água, da gente. Então eu uso a minha arte no meio urbano para impactar milhares de pessoas. Então eu vou, por onde eu passo, eu vou criando essas intervenções, esses grafites coloridos, tentando trazer aí reflexões. Então é aí que acho que junta a arte do ativismo para esses grandes problemas globais e locais que a gente tem, né? E em todo grande problema, eu sempre gosto de dizer que a gente tem grandes oportunidades. Então, e aí eu estou então há quase 20 anos pintando nas ruas e tentando mexer com esse meio urbano, fazer as pessoas saírem de suas bolhas e se interagirem aí com o meio, né? E falando nesse meio, fazendo grafite, que é uma arte da rua, né? Eu acabei encontrando aí um personagem invisível da nossa cidade, que são os catadores e catadoras de materiais recicláveis. Então, olha eu aí, isso aí acho que há 13 anos atrás, não tinha nem barba, estava ali começando também a fazer grafite para valer, e eu estava ali pintando uma carroça. O que é uma carroça, né? Cada lugar do Brasil tem um nome. É um carrinho improvisado, onde catadores e catadoras de materiais recicláveis coletam as embalagens, e é assim que eles tiram de modo honesto a sua renda. E é legal dizer que essas embalagens e tal, isso é o nosso consumo. Cada pessoa aí que está aparecendo aí gera, cada brasileiro, desde Pelotas a qualquer lugar do país, a gente gera, em média, 1 quilo de resíduo sólido por dia. E a gente recicla 3% disso. Então, a gente tem um aproveitamento muito mal. E 90% do que é efetivamente reciclado no nosso país é coletado aí pelas mãos de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Então, acho que numa próxima imagem aí eu consigo mostrar mais ou menos como é esse grafite que eu faço, né? Então, eu comecei não só pintando muros, viadutos, grandes prédios, a pintar as carroças dos catadores e catadoras, como aí no caso o Willen, aí no Rio de Janeiro. Eu escrevi aí: se eu pudesse, reciclaria todos os políticos. Enfim, colocando frases, pintando, de uma forma eu chamei a atenção, eu dei visibilidade para esse personagem urbano que é invisível. Muita gente não nota eles nas ruas, mas eles fazem um trabalho essencial para a reciclagem do nosso país, né? Então, vamos lá. Se os catadores, olha o que o Willen coletou aí de material reciclável. Por exemplo, 1 tonelada de papel que ele recicla, que às vezes ele tira em uma semana, são 24 árvores que deixam de ser cortadas. O plástico economiza petróleo, energia, água. Então, assim, reciclar, todo mundo sabe que é preservar recursos naturais. Se a gente preserva recursos naturais, a gente salva o planeta.
Então, vocês estão olhando aqui para super-heróis. Então, eu tentando mudar esse paradigma de que vê que o catador ali é um pobre coitado. Não, ele é um super-herói urbano que está contribuindo com o nosso meio. Porque não adianta a gente estar em casa, tudo certo, fazer ali, mas a gente vai para a praia ou vai para a nossa cidade e está tudo sujo. Então, eu estou aí há 13 anos mergulhado nesse universo dos catadores e eles me ensinaram muita coisa. E eu comecei esse projeto sozinho, né? Pintando carroças e tal. E aí teve uma vez que eu fiz uma publicação que para mim foi muito importante. Essa foi uma publicação que eu coloquei do meu Facebook, acho que foi em 2011. Ali dá para ver pequenininho, está escrito assim: um catador faz mais do que o ministro do meio ambiente. E não estou falando de gestão, de partido, nada. Eu estou falando um fato, que o catador tem um papel importante. E eu falava isso há muito tempo, né? 13 anos atrás. Enfim, essa frase foi viralizada, as pessoas começaram a compartilhar, quase 200 mil compartilhamentos em um dia. E aí eu vi o poder da rede, vi que assim, essa luta que eu fiquei fazendo, grafitando carroças por 5 anos, ela tinha que utilizar as redes sociais, essas conexões, e que tinha um poder na mão a arte, né? A arte como ferramenta de transformação, tanto de espaços públicos, de causas, e para amplificar vozes. Enfim, foi aí que eu mergulhei de vez no universo. Acho que eu pintei aí centenas e centenas de carroças, perdi a conta de quantas carroças, e colocando mensagens, como aqui tem algumas mensagens: meu carro não polui o seu, meu trabalho é honesto, recicle seus conceitos, e por aí vai. E eu aprendi com os catadores e catadoras de materiais recicláveis coisa que eu não aprendi em nenhuma escola, nenhuma faculdade, uma vivência na rua muito legal e muito importante. Bom, com esse conhecimento eu falei, não adianta fazer nada sozinho. Acho que se a gente quer mudar o meio urbano, se a gente quer mudar o nosso meio, sozinho a gente faz sim. Aí com a tal cidadania inteligente, se cada um fizer a sua parte, a gente vai. Só que a gente precisa de um mutirão, de ter mais pessoas. Não adianta eu, artista, querer mudar tudo. Foi aí que em 2012 eu crio o Pimp My Carroça. O Pimp My Carroça, ele é um projeto mão na massa. Então não era mais só eu de grafiteiro. A gente começou a ter 50 catadores num dia só, sendo reciclado, tendo suas carroças reformadas, colocadas itens de segurança, atendimento médico, 50 grafiteiros e grafiteiras pintando. E aí começou. A gente teve uma primeira edição, então são várias carroças aí que a gente turbinou de uma vez, e essas carroças começaram a circular pelas cidades. A gente fez um grande evento, né, em 2012, e desde então a gente conseguiu muita atenção da mídia. E começou uma chamada, e vamos fazer o Pimp My Carroça, né? Turbine minha carroça em vários lugares para dar visibilidade, reconhecimento e remuneração justa para esses prestadores de serviço. Bom, o Pimp My Carroça aí já circulou 64 cidades de 14 países nessa jornada aí de 8 anos, fazendo diversos programas aí que ajudavam, né, de educação ambiental, enfim, uma série, é uma equipe fantástica aí. Hoje a gente está em quase 20 pessoas trabalhando diariamente aí nessa causa. Mas foi aí, lá por 2017, que eu resolvi colocar uma ideia antiga em prática, que era fazer um aplicativo chamado Cataqui. A ideia do aplicativo é mais ou menos o que a gente vê aí com aplicativos de entregas, entregadores, ou até como um Uber, que é uma conexão de uma demanda com um serviço. Então, porque as pessoas não querem reciclar, não são atendidos, né? Acho que 78% da população brasileira não tem um programa de coleta seletiva na sua cidade. Bom, então, baixando o Cataqui, que é um aplicativo sem fins lucrativos, totalmente aí gratuito, você consegue encontrar os catadores e as catadoras mais próximos de você, ou as estações de reciclagem, os pontos de entrega voluntária. E só para ter uma ideia, hoje já são mais de 500 cidades aí que têm catadores registrados, e eu busquei aqui, aí em Pelotas tem 18 usuários que baixaram o app e um catador registrado, mas tenho certeza que tem muito mais catadores. Então, assim, é uma colaboração. Vamos ampliar essa rede de pessoas para fazer download. Inclusive, se você está aí, faz o download do Cataqui, vai lá na sua loja de apps, baixa o aplicativo e tenta encontrar uma solução, uma alternativa. A gente não vai resolver todos os problemas da reciclagem no país, mas é uma alternativa
para gerar mais renda e preservar recursos naturais. Bom, o aplicativo também é um sucesso, premiado internacionalmente, enfim, e ele mostrou assim que essas conexões são importantes. Fazer uma cidade inteligente, uma inovação tão pequena, conectar quem quer reciclar com os recicladores, vamos dizer assim, né? Hoje a gente está conectando as marcas, as empresas, vamos chamar assim de poluidores, que geraram todas aquelas embalagens que ficam nos rios, nos oceanos, porque eles também precisam ser parte dessa solução. E os cidadãos inteligentes também. Enfim, só compartilhando o que o Caio falou aí, incrível, de levar a tocha. Teve um momento que eu também fui convidado para levar a tocha. Só que eu falei, não adianta, eu vou colocar um catador no meu lugar. E ele foi lá levar a tocha. Aí eu tive um outro convite para carregar a tocha também. E eu fiz um ativismo, pulei, tomei um tombo com a tocha para fazer um protesto. Enfim, eu tento sempre criar situações para a gente gerar reflexão. É aí que está o ativismo. Mas nunca me imaginei que eu ia estar dando palestra aqui hoje, fazendo um aplicativo, mexendo com tecnologia, sendo que eu sou artista. Olha, hoje minha mão está limpa, não fiz grafite, não estou pintando. Então a gente vai ressignificando aí essas coisas. Bom, já pulando agora para o momento de pandemia, eu fiz uma obra aí que é uma releitura do Quarto em Arles, que é uma obra aí do Van Gogh. Basicamente, ela diz aí, esse quarto, né, a gente isolado, e eu pensando o que a gente pode fazer para transformar esse ambiente. Claro que eu estava preocupado com a minha saúde, minha família, mas eu pensei nos milhares de catadores que tem ao nosso redor. E conectem com aquele primeiro momento da pandemia, com muito mais incertezas, com o lockdown acontecendo, sem nem falar de usar máscara e sem ter álcool em gel. E do que adianta uma pessoa que foi lá e comprou 50 tubos de álcool em gel e na rua as pessoas não iam ter álcool em gel, não tem hábito de lavar a mão? Foi aí que eu pensei em criar uma solução muito simples, barata e escalável, que todo mundo podia fazer dentro do isolamento e levar ao seu entorno. Então eu ia pedir para passar um videozinho aqui de 1 minuto do kit de água e sabão que rolou aí nessa pandemia, que todo mundo pode continuar fazendo aí também. Vamos... Lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme bacana. É uma coisa simples, pequena, mas uma ideia muito legal. E hoje a gente está com um ato de solidariedade para os catadores de reciclagem. Basically, you need either 2 bottles of different sizes. Teremos água, teremos sabor. Água uma na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Lava uma mão, 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 mão. Água uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. Boa, legal. Acho que eu quis trazer esse exemplo, porque dentro aí do nosso isolamento social era possível fazer uma ação, e ainda é. Né? Você viu, água numa garrafa, na outra detergente com água, 2 furinhos na tampa, e assim milhares, 50 mil kits de água e sabão foram entregues para pessoas em situação de rua. E é um exemplo de que a gente, mesmo online, mesmo assim, consegue fazer. Eu falava que cada gesto conta, né? Era meio que um lema. E com esse vídeo também a gente lançou uma campanha. O Pipe Mais Carroça aí e o Cataqui fez aqui. Isso aqui é só um indicador. A campanha foi muito maior que isso, mas não vai dar tempo de falar dela, trazer o vídeo e tudo mais. Mas a gente arrecadou, com a doação de pessoas, mais de R$1,5 milhão que a gente distribuiu para os catadores do aplicativo. Então foram mais de 2.200 catadores no final que ganharam R$650 em 189 cidades, e teve milhares de pessoas envolvidas. Então, assim, não imaginava que a gente ia conseguir fazer tanto. Eu aqui estou no Galpão do Pipe, tem quase 1.000 cestas básicas que a gente está rodando tudo essa semana. Esse é o poder da mobilização. Eu sozinho lá atrás, eu ia ficar pintando uma carroça, outra carroça, outra carroça. Sozinho, ninguém vai fazer nada. E cada gesto conta. Uma pequena doação
Então, assim, essa é uma campanha super legal. Quem quiser se engajar, depois segue ali o Pimp Maica Rossi e o Cata aqui nas redes sociais. Mas agora eu quero dar um outro exemplo de ativismo muito forte, que me pegou e me tocou, que foi o maior crime socioambiental da nossa história, que é Brumadinho. Esse pontinho branco aqui, no meio dessa lama tóxica, sou eu. Ali, eu fui sentir esse impacto, eu fui até Brumadinho 2 vezes. E fui lá conversar com os atingidos e ver o que minha arte podia fazer. Porque a gente estava caindo num lance sem memória, né? O que a gente vai fazer? Não existe monumento público sobre Mariana, e tem muitas barragens que pode acontecer. Enfim, eu com a minha arte revi ali meus privilégios, fui até lá e coletei lama tóxica e criei uma tinta feita com lama e base acrílica, e eu pintei este mural aqui no centro de São Paulo, que tem 800 metros quadrados, e quem aí já se ligou, ele é uma releitura do quadro da tela Operários de Tarsila do Amaral, né, do modernismo. É o ícone do modernismo, é o primeiro quadro a mostrar a diversidade do povo brasileiro. Então, eu trazendo esse exemplo de ativismo, é pegar assim, a coisa que ninguém quer, é um rejeito de mineração. E mesmo com isso, que não tem valor, né, eu consegui transformar num mural homenageando essas vítimas, fazendo a gente repensar nosso consumismo, a nossa cidade, inclusive levando arte para o cotidiano das pessoas. E o mais legal é que não é só os operários de Brumadinho, os entregadores de aplicativos se enxergam no quadro. Acho que é isso, a cidade está conectada. Não adianta só ter arte dentro de museus ou arte elitizada. A gente tem que fazer uma cidade aí mais inteligente. E acho que é nesse sentido que eu trago essa reflexão, né? Que o meio urbano é muito importante para a gente mudar e transformar. Esse é um exemplo. Queria agora trazer aí as últimas imagens, que o meu tempo está acabando, mas depois a gente vai bater um papo aí no chat com os outros 3 palestrantes. Fiquem ligados aí. Então, isso tudo mostra uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada aí de ativismo no meio urbano, viajando o mundo inteiro, que é que eu, enquanto ativista, eu não estou defendendo Opa, peraí, alarme do tempo aqui. Eu não estou defendendo a natureza. Eu sou a própria natureza se defendendo. Então, vocês têm que pensar em quanto vocês vão preservar, se vocês vão reciclar, se vocês vão reduzir o seu consumo, se vocês vão diminuir o impacto, vão promover a economia linear. Tudo que vocês fizerem é para um bem coletivo, porque a gente é um planeta só, né? É um meio só. A gente tem os nossos rios poluídos, nossa água acabando. A gente está falando da nossa própria sobrevivência. Então, nós somos a natureza. A gente não está no controle. A pandemia já nos mostrou que não existe, o ser humano está isolado e agora a natureza está em festa porque não tem mais ser humano na rua. É uma coisa só. E eu fiz um quebra-cabeça aqui, você vê que tem a imagem original e um quebra-cabeça, para, de modo didático, a gente entender que conectando as peças ao nosso redor, a gente vai entender que a gente é uma coisa só. É isso aí, muito obrigado. Muito obrigada, Mundano. Agora já tem 19 pessoas em Pelotas com o aplicativo, porque cada gesto conta, sim. Cada gesto conta. Somos partes do todo, é isso aí. Por isso que a gente está aqui discutindo a relação consigo, com o eu maior, com as coisas e com o meio. Obrigada pela tua fala, Mundano. Logo mais obrigado. A gente tem um papo. Obrigado a vocês. Até mais. Até. Muito bem. Os debatedores convidados... Não, peraí que eu acho que eu me perdi aqui. Assim, para te dizer que não acabou, o evento não acabou. Depois a gente vai ter, então, 2 salas de bate-papo. Uma com os palestrantes do ato 3 e outra com os palestrantes do ato 4. Está aparecendo ali na tela, unatalks.com.br/assista. Acessa ali e escolhe a sala que tu queres participar. Os palestrantes, os debatedores do ato 3, eu já te contei quais são, mas eu esqueci de dizer um nome. Vai participar também a Renata Gastal, arquiteta e urbanista. E os participantes do ato 4 serão Gordo Musvik, grafiteiro, Otávio Rienke, arquiteto e urbanista, Frederico Caran, arquiteto e engenheiro agrônomo,
Raul Carré, sócio do Madremia e da Nave, e o Fabiano Demarco, sócio da Idealiza, e será o mediador da sala do Ato 4. Para acessar as salas, também pode usar o QR Code da tela. Bom, eu vou ficando por aqui. Agradeço a tua escuta, a tua pausa, a tua companhia, e quero te trazer uma mensagem final, uma pequena mensagem final. A mudança que tu queres ver no mundo começa dentro de ti. Tá tudo bem. Muda que o mundo muda. E agora aproveitem os debates. Este evento é uma realização da Idealiza e do Parque Una. E se você quer conhecer mais sobre o Parque Una, nos siga nas redes sociais e acesse vivaidealiza.com.br. Una Talks 2020, a cada ato, um novo mundo.